Maravilha, vamos dar continuidade aí, vamos implementar agora, não mais usando um array, né? Simplesmente. Vamos usar uma classe que cria uma camada de abstração para um array. Essa classe se chama ArrayList. Ela tem um jeitão diferente, mas é muito tranquila de ser utilizada. Vamos dar uma olhada na documentação oficial. Então, dando uma olhadinha na documentação oficial, a gente tem lá a classe ArrayList, e ela tem lá uma notação diferente, esse menor, maior aqui, e aí ela tem um E, né? Esse E daqui é justamente o tipo do dado que a gente vai querer criar a lista. Como que é a classe ArrayList, né? A classe ArrayList, ela é filha de AbstractList, que é filha de Abstract Collection, que é filha de Object. Então, existe uma hierarquia bem grande, né? Que faz com que essa classe ela herde muitas características dos seus antecessores ou suas classes superiores. Vamos ver um pouquinho dos métodos dessa classe. Os métodos dessa classe, ela tem um ADD, adiciona o elemento lá. Então, ela tem adicionar um elemento especificado. E olha só, ela adiciona um elemento especificado no final da lista. Adicionar um elemento no final da lista? Bem, a gente tinha implementado um cara que adicionava no final. Sim, a gente tinha feito aqui, ó, que legal, a gente tem um adiciona no final. Então, a gente tem aqui, ó, adiciona no final. Então, o ADD do ArrayList é o nosso adiciona no final. Continuando, né? Nós temos aqui um ADD. E esse aqui ele retorna um booleano para dizer se ele conseguiu fazer ou não, né? E aqui temos um ADD, que ele passa um índice e um elemento. Ele insere um elemento na posição especificada da lista. Caraca, hein? Olha que legal. A gente tem um adiciona na posição. O adiciona na posição, a gente tem literalmente um índice e o elemento que a gente quer adicionar. Maravilha. Vamos ver outra coisa legal. O clear, ele remove todos os elementos da lista, ok. O clone, ele cria uma cópia dessa lista daqui, e isso daqui é importante. Esse clone é muito legal. Por que que ele é muito legal? Porque eu vou mostrar aqui, olha. Vou vir aqui para cima. Se você fizer isso daqui, fizer um igual o outro, você acha que está copiando? É orientação objeto. Isso daqui são objetos. Você está criando referência de referência. Logo, o que acontece quando você faz algo desse tipo daqui? Quando você faz algo desse tipo, você não está criando um novo. Você está criando uma nova referência para uma instância já existente. Por isso, o método clone é muito interessante. Ele cria uma cópia e ele te devolve a cópia. Quando você associa com o clone, você está associando com a cópia. Logo, você tem uma cópia dos valores e não o valor, uma dupla associação para a mesma instância. Isso é interessante. Ó, a gente pode implementar um contains. A gente não fez um contains, né, para o outro. Vamos fazer um contains, né? Eu acho que é legal. O contains eu tinha esquecido, gente. Desculpa. Eu acho que fica bem legal a gente implementar lá um contain. O contain, ele tem algumas coisas bacanas. Eu estava pulando, foi legal ter visto aqui. A gente pode implementar um contain aqui na nossa listinha de array, né? Vamos implementar aqui um contain. Vou colocar aqui embaixo, né? Depois do tamanho, vou colocar aqui um contain. Quando você vai fazer uma consulta para verificar se algo está contido dentro da tua lista, você precisa saber se está ou se não está. E eu só tenho dois estados possíveis, ou está contido ou não está contido. Logo, eu posso usar um boolean como resposta, né? Para dizer se está contido ou não está contido. Então, um contém. E aí, quando eu passar aqui um contém, eu quero verificar, só para não quebrar aqui por enquanto, vou colocar um false. Eu quero verificar se algo está contido. Para verificar se algo está
contido, eu posso, então, imaginar que eu vou passar o que eu quero verificar. Logo, nós temos uma lista de alunos. Então, aluno, aluno, eu quero verificar se eu tenho um aluno, um objeto do tipo aluno, chamado aluno. Eu quero ver se ele está contido dentro da minha lista. E o contém é um problema. Porque o contém, não existe uma forma fácil de fazer isso. Nós não estamos ordenados. Então, não dá para fazer, por exemplo, um esquema de busca binária. Nós temos uma lista, um conjunto. Eu vou colocando valores, vou inserindo os valores. Ele não tem ordem. Logo, eu preciso fazer um full search, né? Uma busca simples precisa ser realizada. Então, a gente vai ter que implementar uma busca simples aqui. Não tem saída. A gente vai ter que implementar essa busca simples. A primeira coisa que a gente precisa lembrar: eu preciso passar um valor válido. Eu não posso passar um null e passar em branco. Eu preciso me preocupar com isso? Não, porque a classe aluno ela já implementa essa validação. Ok. Já que eu não preciso me preocupar com isso, eu preciso verificar se eu tenho um objeto do tipo aluno dentro de todos os elementos. Maravilha. Como que segue isso daí? A gente precisa entender que eu vou precisar pegar o primeiro objeto e analisar ele. Eu vou olhar lá o primeiro objeto e vou verificar. Esse primeiro objeto é igual a esse objeto que eu estou procurando? Se é, quer dizer que esse que eu estou procurando está contido na lista. Se não for, eu vou passar para o próximo. Pego o próximo e vou fazer isso daí. Então, já existe uma estrutura para que eu possa fazer esse tipo de teste. E aí, como que eu posso fazer esse tipo de teste? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu vou pegar a primeira posição e eu vou testar. E eu vou testando posição a posição. Pô, se eu vou pegar a primeira posição, eu vou usar um laço. Se eu vou usar um laço, eu não preciso iterar o array todo. Se eu não preciso iterar o array todo, ou seja, passar por todo o array, eu não devo de utilizar um for each, eu devo de utilizar um for convencional. No mesmo esquema do toString aqui, né? Que a gente vai fazer até a posição. Então, isso daqui é o que a gente precisa fazer, literalmente. Então, a gente precisa fazer um for tipão esse daqui. É isso que a gente vai montar, ó. A gente vai precisar iterar da posição 0 até menor que o tamanho do nosso array. Não, menor que o total de alunos que estão armazenados dentro do nosso array e não que o tamanho do array, desculpa. Feito isso daqui, o que eu tenho que fazer? Vou fazer um teste. E aí, esse teste, se for verdadeiro, quer dizer, então, que return true. Vou retornar verdadeiro, né? Porque isso aqui é igual. Agora eu tenho que testar a igualdade. Se eu testar agora, então, o alunos na posição atual, se ele é igual ao aluno, isso daqui resolve a minha vida? Eu vou responder para você daqui a pouco. Primeiro vamos testar se esse tipo de implementação funciona. Então ele vai, achou o aluno, se for igual ao que eu estou procurando, né? O aluno naquela posição é igual ao que eu estou procurando, eu retorno true. Maravilha, vou compilar isso daqui. Obviamente, não deu erro, tá tudo certinho. Vamos testar, né? Vamos testar. Eu tenho elementos aqui, tem bastante elementos. Eu tenho um cara que eu não removi em nenhum momento, que eu acho. Só deixa eu rodar para ver se é verdade eu não removi ele. Verdade e eu não removi ele. Que é o Joséverson. A gente criou um aluno Joséverson. Eu quero verificar se o Joséverson está contido dentro desta lista. Então eu quero verificar aqui, né? If, fazer um teste, e aí eu dou uma mensagem de alguma forma. Se o meu curso 1 ponto contém, e eu vou passar agora o objeto Joséverson. Joséverson. Se for verdade isso aqui, eu vou falar. Aqui a 24ª impressão.
a lista contém, e aí vai mostrar o que contém, né? Contém Joséverson. Se não, só para a gente ver, né? Se não, eu vou colocar aqui no else para ele imprimir. Então, eu estou fazendo aqui um sisteminha bem xoxo, só para dizer, a lista não contém o Joséverson. E é a mesma impressão, ou vai imprimir aqui, ou vai imprimir aqui. Ok. Compilou, rodou, e aí você vai falar lá, olha que legal. A lista contém o Joséverson, sim, a lista contém o Joséverson, bacana. E aí você falou, beleza, funcionou, que top, né? Tá, vamos fazer mais um teste, porque eu fiquei curioso, né? Achei legal. Vamos fazer mais alguns testes. Vou fazer aqui mais um teste. Agora eu vou procurar esse aluno 11. Eu quero ver se tem esse aluno 11 daqui. Então, eu vou implementar isso daqui. Eu posso passar um objeto anônimo? Posso, né? Então, quero verificar se tem um aluno 11. Compilei. E agora, ele vai ter aqui aluno 11. Para eu poder pegar esse aluno 11 aqui e mostrar ele, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto temporário, um aluno temporário. Aluno, aluno temporário, só para eu poder ter isso daqui em mãos, para eu poder imprimir embaixo. É só por conta da impressão embaixo que eu estou fazendo isso daqui. Senão, eu poderia deixar diretamente a chamada anônima aqui e funcionaria, né? Acho que aqui tem um parênteses a mais. Tem um parênteses a mais. Pronto. Aluno temporário, que é o nosso, para a gente ter o acesso, né, ao objeto anônimo, eu dei um nome para o objeto aí, né? Compilou, rodou, e olha só aqui que interessante. Ele fala que a lista não contém o aluno 11. E aí você fala assim, mas como que não contém um aluno 11? Olha o aluno 11 aqui, cara, ele não contém um aluno 11, claro que contém, larga a mão. Por que que ele não consegue conter? É um problema, ele não consegue conter esse cara. Porque a gente está fazendo comparação de hashcodes. A gente está verificando se o hashcode desse item do array é igual ao hashcode desse objeto daqui. E aí a gente está comparando se são objetos, se são os mesmos objetos. Vou explicar por que, que o Joséverson deu o que ele contém e por que, que esse temporário que a gente criou não contém. O Joséverson, ele está contido na nossa lista porque aqui no comecinho do nosso programa, a gente criou um objeto Joséverson e a gente adicionou o objeto à lista. Quando eu pesquisei esse objeto está contido dentro da lista. Por conta disso. Quando eu fiz aqui um new aluno, eu fiz uma chamada anônima da classe aluno, ele criou uma instância nova e colocou aquela instância naquela posição lá do array, na última posição do array. Ele criou uma instância. Quando eu faço isso daqui, eu crio uma nova instância contendo o mesmo valor do atributo nome, que por um acaso é aluno 11. São objetos distintos. Isso daqui é uma instância, isso daqui é uma nova instância. São instâncias diferentes. Se são diferentes, uma comparação com igual sempre me retornará falso. Só me retorna verdadeiro se as instâncias são as mesmas, que é o caso do Joséverson, que era uma instância existente. Então, aquela comparação que a gente implementou, que de primeiro parecia que funcionava, ela não funciona. Ela só funciona se eu estiver comparando objetos. Então, eu não estou fazendo uma comparação de mesmos objetos. Eu quero ver se é o mesmo aluno, né? E o mesmo aluno eu verifico se o nome é igual. E aí eu preciso melhorar isso daqui. Para melhorar isso daqui, eu tenho que fazer um teste.
como que eu implemento um teste de comparação, né? Bem, vamos lá na classe alunos. Lá na classe aluno, nós temos aqui um construtor, um método set, e nós temos aqui um toString. Eu vou implementar um método equals. E aí você deve estar falando assim, como assim um equals? Se você for lá e procurar por object, então, Java Doc Object, então vamos pegar lá a documentação do object. Lá na documentação do object em métodos, você tem aqui um equals. Indica que um outro objeto é igual ao primeiro, né? Que um objeto é igual ao outro. Legal. Se os objetos são iguais, ele vai implementar uma comparação. Se você lê a comparação, literalmente ele está fazendo uma comparação dos hash codes dos objetos, ou seja, verificando se eles são a mesma instância. Pô, existe um método de comparação. Já que existe um método de comparação, e ele é boolean equals object. Se eu quiser, eu posso fazer uma sobrecarga, e ele já vai herdar as características, né? Então, eu posso fazer um arroba override, e eu vou criar lá um public boolean equals, que recebe um object, que ele chama de obj, que o nome tanto faz, não importa o nome do objeto, só importa o tipo dele. Então, olha só, nós temos agora aqui, e eu vou colocar aqui, ó, return true, beleza? Não fiz nada, só fiz aqui um return true. Só um return true. Compilei. Não está implementado ainda a comparação. Vou vir agora aqui no meu curso e ao invés de fazer desse jeito, eu quero verificar agora através do método de comparação. O método de comparação é o ponto equals. E aí eu comparo dessa forma, ponto equals. Olha lá, comparei. Estou fazendo a comparação agora com ponto equals. Se eu compilo, eu rodo agora a minha classe, você vai identificar que a lista contém o aluno 11. Aí você fala, tá funcionando. Tá, beleza. E se eu venho aqui e falo para a gente testar o aluno 99, que não existe, né? Esse é o meu próximo teste. Vou testar esse aluno aqui. Se eu compilar, opa, aluno 99, não posso redeclarar. Pronto. Estou criando uma nova instância, compilado, saiu, rodou. Olha lá, ele diz que contém o aluno 99. E aí não contém, cara, mas por que ele contém o aluno 99? Porque eu fui lá na minha classe aluno e coloquei para retornar true. Ele está retornando verdadeiro. Olha lá, retornou verdadeiro. Eu preciso implementar agora a comparação. E aí a comparação deve ser implementada da forma que você vai comparar. Ou seja, como que eu vou comparar para verificar se um aluno é igual ao outro? Bom, muito simples. Eu quero verificar se um aluno é igual ao outro. Eu vou fazer primeiro aqui, eu vou pegar esse objeto, que é object, que é a classe mais superior, e eu vou fazer um cache dela para aluno, porque eu preciso lidar e comparar aluno com aluno, que é muito importante. Então, eu vou fazer aqui aluno, sei lá, aqui pode ser, não chamei de aluno, né? Então, aluno é igual a converta para aluno o objeto. Convertendo para aluno o objeto. Então, pegue o aluno, converta para objeto. É essa a ideia. Agora, o que eu vou fazer aqui? Já que eu já converti, eu quero verificar agora, e aqui eu posso fazer dessa forma direta, se os nomes são iguais. Então, eu quero verificar se o nome do aluno, o nome desse aluno atual, ponto equals, e aí eu posso colocar, por exemplo, um equals ignore case, por exemplo, aluno com A maiúsculo e aluno com A minúsculo, né, no valor do nome, ou José com J maiúsculo, José com J minúsculo, vai ser tudo igual. Equals,
ignore case. Isso daqui tem que lembrar que nome, só para lembrá-los, é uma string. Eu estou fazendo uma comparação de string, tá ok? Então, equals ignore case. Agora eu vou comparar com aluno.get nome. Eu tenho get nome? Não, não tenho. Já que eu não tenho, vou precisar implementar o get nome. Eu tenho set nome, vou implementar um get nome aqui, só para eu poder pegar, para poder comparar, né? Então, lá, public vai retornar uma string get nome e esse cara aqui return o nome. E aí ele vai retornar o nome do objeto que está lá naquele objeto que a gente criou, o nome que foi colocado nele através desse método. Dessa forma aqui, resolvido o problema. Compilou, estou comparando os nomes para verificar se os nomes são iguais. Se eu executar agora esse teste, ele vai fazer um teste de comparação dos nomes. Olha só que legal. Rodando, ele vai dizer, sim, o José Everson existe porque eu encontrei um outro José Everson. Sim, o aluno 11 existe? Não, o aluno 99 não existe. Mas eu ainda digo mais. Olha só o que você pode fazer do José Everson. Vou mostrar aqui do José Everson. Você pode fazer o teste do José Everson da seguinte forma. Eita, dei um enter esquisito aqui. Eu posso comparar ele dessa forma aqui. Eu estou passando esse cara dessa forma. Abriu 1, 2, falta fechar 1. Estou passando ele aqui, ó. Eu estou fazendo a chamada de comparação. Não, tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá certo. E eu quero verificar. Isso aqui vai ser o 27. Agora, eu estou comparando com uma nova instância. E essa instância tem o J minúsculo. A que eu criei lá em cima tem o J maiúsculo. Tem que dar igual, porque é o nome que eu estou procurando. Então, eu quero ver se contém esse José Everson aqui. Então, eu vou colocar aqui, só para ver. Vou criar o objeto temporário aqui, só para a gente poder usar ele aqui no final, né? Senão não vai usar. Só por causa disso, eu não vou chamar porque eu estou usando a impressão. Só quero mostrar um nome, né? Então, para mostrar o nome, eu estou mudando aqui só por conta disso. Senão, poderia fazer ali tranquilo. Rodando. Olha só que legal. A lista contém o José Everson. E você vai ter o José Everson, e aqui ó, é o J minúsculo. Se você olhar lá, é o J maiúsculo. Ela diz que contém. Por que contém? Porque o nosso comparador de igualdade compara os nomes dos objetos, o atributo nome de cada um dos objetos para ver se eles são iguais. Se for igual, ele retorna true. Então, por conta disso aí, nosso contém agora funciona. Show de bola. A gente precisou implementar, então, o equals. Ele é uma sobrecarga do método equals da classe object. A gente usou o get nome. Precisamos aqui implementar o método get. Então, a gente faz sobre demanda. Precisou do get, a gente vai implementar. Não precisou, não precisa implementar. E aí, bonitinho, cadê? Aqui no curso, você viu que a gente utilizou o equals, e aí o equals já faz essa comparação. E aí, por que eu não retorno isso daqui direto? Porque eu vou passar por todos para testar, né? Estou passando um a um. Se no primeiro não for, ele já retornaria falso, não é isso que eu quero. Eu quero que ele verifique, passe por todo mundo. Se ele passou por todo mundo, não entrou aqui nesse retorno, ele retorna falso, dizendo que não encontrou. Então, melhor dos casos, quando ele encontra na primeira posição. Pior dos casos, quando ele não encontra, que aí ele tem que iterar o nosso array todo. É essa aí a ideia. Vamos fazer a implementação desse cara agora com array list. Vou fazer agora um arquivo salvar como. Ele já está bonitinho, né? Vou fazer aqui, ó, arquivo salvar como. Curso, vou colocar array list na frente dele, do nome dele. Só para a gente saber que foi implementado agora esse curso com array list. Curso array list. Implementei o curso com array list. Esse outro cara daqui, eu vou fazer o seguinte, vou também salvar como? Usa curso com array list. Usa curso com array list. Apaga isso, usa curso com array list. Tá lá salvo.
Usa curso com ArrayList, usa curso com ArrayList. Esse cara aqui lá no começo também, só refatorar um nome aqui, já era. Maravilha. Isso daqui já não faz parte desse cara, vou apagar para não confundir, e a gente vai fazer a implementação. Vamos fazer então a implementação com o ArrayList. A declaração de um ArrayList ela é um pouco diferente, né? As pessoas acham esquisito no começo. Primeiro, o ArrayList ele não faz parte do core do Java, você precisa importar, mas ele está lá dentro do utils. Então, a gente vai fazer import java.util.arraylist. Compilando esse cara somente para a gente ver, olha, compilou com sucesso, essa importação aqui funciona, agora eu preciso usar, né? Eu vou, no lugar da declaração de um array normal, né, que tem o abre e fecha, eu vou fazer a declaração de um ArrayList. A declaração do ArrayList, ela é assim, vou escrever aqui para você poder visualizar. Ela é ArrayList desse negócio, aí vem aqui o seu objeto igual a um new ArrayList do negócio construtor dele. Ele tem esse abre e fecha aqui. E o que vem dentro desse abre e fecha? Aqui vem o tipo, ou eu vou chamar de tipo, mas você entenda que pode ser, né, qualquer coisa, a classe, né? Vem a classe que isso aqui representa. Então, vai ser dessa forma que a gente vai implementar. Eu vou pegar, então, e escrever aqui, ArrayList. Olha lá, ArrayList. Beleza? ArrayList. Escrevi lá ArrayList. O ArrayList, ele tem esse negocinho daqui, ó, menor. Então, eu vou colocar aqui, ó, menor. Beleza? Coloquei lá um menor, vou deixar aqui para você ver. Essa anotação é de array. Eu vou arrancar ela e vou colocar. Eu estou dizendo agora que eu estou criando um ArrayList de aluno, chamado alunos. E esse cara, eu vou pegar e vou fazer uma mesma coisa. Vou chamar aqui, ó, construtor dele se chama ArrayList. Tá aqui o negocinho para abrir, ó, menor, só para sair da frente. E agora o ArrayList a gente não diz o tamanho. Só que isso é um método construtor. Se é um método, ele tem o abre e fecha parênteses, tá ok? Estou deixando separadinho aqui para você visualizar. Ó. Esse cara daqui, entre o sinal de menor e maior, é o tipo do dado que a gente está lidando. A gente tem que repetir essa informação aqui na frente para a gente poder utilizar. Legal. A partir desse momento, isso daqui, se eu compilo, quebrou meu programa todo e a gente vai precisar resolver. Vou compilar para a gente ver como que quebra. Pá, quebrou um monte de erro. Olha lá, ele tem um monte de erro acontecendo. Então, vamos resolver esse cara. Primeira coisa, a gente não tem mais total de alunos. A gente não tem mais a necessidade de controlar isso aqui. Vou arrancar esse cara. Não existe mais essa necessidade de controle. Esse adiciona aluno, a gente tem um adiciona aluno lá que ele vai fazer. Eu não preciso mais controlar nada. E ele vai passar um objeto aluno. Eu vou trocar esse adiciona aluno aqui por alunos.add. E aí, dentro do método adiciona, eu vou passar esse aluninho que eu estou querendo adicionar aqui. Esse cara eu estou adicionando dentro da minha lista de alunos. Beleza? Joia. Gerenciar tamanho. O ArrayList, eu não preciso gerenciar tamanho. Então, apaguei. Verificar se a lista está cheia. Cara, eu não preciso verificar se a lista está cheia. O ArrayList faz isso por mim. Não preciso mais. Verificar a posição. Não preciso verificar a posição. Se eu inserir um valor inválido, o ArrayList vai gritar. Então, tirei. Verificar se a lista está vazia. Também não preciso. Arranquei. O adiciona no final. Vamos dar uma olhada, dar uma lida aqui no ArrayList. ArrayList. O ADD, ele adiciona o elemento no final da lista. O ADD adiciona o elemento no final da lista. Então, beleza, eu já sei que eu vou utilizar exatamente isso daqui. Alunos.add, aluno. Então, alunos.add, aluno. Adiciona no final. Está adicionado no final. Adiciona na posição.
Vamos ver se temos um adiciona à posição. Temos. Temos um ADD que passa aqui a posição e o elemento. Lembrando que esse E daqui é justamente o que está entre menor e maior. Então, é o tipo do elemento que eu vou adicionar. Logo, eu tenho aqui o adiciona aluno, vai ser exatamente isso daqui. Tirar isso tudo. Adiciona aluno, eu tenho que passar a posição. Vou colocar aqui a posição e o aluno que eu quero adicionar. Adicionar no início. Beleza, eu posso continuar chamando, adicionando a posição, que ele vai chamar esse cara aqui. Vai funcionar do mesmo jeito. Remove. Vamos ver se tem os removes da vida, né? Vamos ver lá. Tem ADD. Vamos procurar alguma coisa com R. Opa, aqui, ó, tem remove. E eu passo o índice que eu quero remover. Pô, legal. Remove o elemento especificado, remove range, remove all. Tem os remove. O remove, ele não tem um remove do final. Remove o elemento na posição especificada. Remove a primeira ocorrência de um elemento. Eu só tenho esses dois removes daqui. Então, o remove, eu tenho esses dois elementos aqui. Remove, eu só tenho esses dois elementos. Existe alguma outra coisa que removeria, iria retirar um elemento da minha lista? Tem. A gente tem alguns métodos que são para remover elementos da lista. A gente tem, vamos ver aqui, se para baixo não tem nada, vamos ver se eu tenho alguma coisa. Empty, index, get, for each, ensure, contains, clone. No array list eu não tenho, cara, eu só tenho o remove. Beleza, vamos usar o remove então. Já que eu não consigo algo melhor, eu vou usar o remove como saída. Fazer o quê, né? Não tem, vamos utilizar. Vamos ver como que ficaria então o nosso remove do final. O remove do final, ele vai ser exatamente cadê? O alunos ponto alguma coisa. Só que vai ser alunos ponto remove. Aluno ponto remove. E aí ele vai pedir uma posição. Beleza, eu tenho uma posição ou objeto que eu quero remover. Eu tenho duas possibilidades, né? Eu tenho duas possibilidades. Ou eu passo a posição que eu quero, ou eu passo qual que é o objeto que eu quero remover. Eu vou utilizar a posição. Então, antes de pensar em implementar esse remove, eu vou colocar aqui, ó, umas interrogações. Eu vou implementar o remove da posição, beleza? Remove da posição. Vou implementar esse cara daqui. Remove da posição. Então, remove da posição. Esse cara eu tenho, já implementei. Ou seja, eu posso pegar o remove da posição e chamar ele aqui. Fazendo o quê? Passando o tamanho da minha lista menos 1. Como que eu pego o tamanho da minha lista? Pô, tem um tamanho da minha lista ali embaixo. Tamanho menos 1. É a última posição, né? Se eu tenho 5 elementos, eu tenho de 0 a 4. Então, eu quero pegar a posição 4. Então, é o tamanho que é 5 menos 1. Posso fazer isso daqui? Posso. Vai funcionar. Remove da posição 0 também vai funcionar. Remove do início, está aqui, funciona. Então, o remove está implementado. Vamos fazer o pega. Pega é ir lá e fazer um get. Vamos ver se tem um get aqui. Get. Get. Opa, tem um get e o índice. Então, o get, só que esse get ele ainda devolve o próprio elemento. Ok. Então, temos um get. Retorna o elemento da posição especificada da lista. Ou seja, isso daqui sai e a gente vai fazer alunos ponto get parênteses posição fecha parênteses. Então a gente fez lá um get. Ele vai pegar e vai retornar aluno, que é isso que ele vai fazer. Ok, get. Como que é tamanho, né? Tamanho em inglês é size. Vamos verificar se nós temos size. Temos com S.
set size, retorna o número de elementos da lista. Não é o tamanho do array, é o número de elementos da lista, que é exatamente o que a gente estava fazendo aqui. Então, alunos.size retorna exatamente a quantidade de elementos da lista, não o tamanho do array por debaixo dos panos, que a gente acabou de fazer isso daqui. Joia. O contém, a gente viu que tem contém, tanto é que a gente voltou para fazer. Vamos lá no contém. Como que é escrito contém? Cadê? Contains. É o contains, retorna a primeira, retorna verdadeiro se o elemento está contido na lista. Então, retorna true se o objeto está contido na lista. Ele recebe um object e beleza. Então, o nosso contém, a gente vai apagar tudo isso daqui. Apaguei. E a gente vai escrever aqui, ó, alunos.contains. E aí a gente vai passar aqui dentro o aluno. Então, a gente vai passar. Funciona porque object é a classe mais genérica que tem. Então, o cache acontece lá dentro, ele faz a comparação e testa. Funciona. Legal. A gente tem alguma coisa aqui de toString? Será que tem um toString desse cara? Tem um toArray, toSize. Não tem um toString direto. Posso, se eu quiser arrumar aquele de lá para ficar a impressão do jeito que eu quero, eu posso dar uma trabalhada nele, né? Então, eu posso sim dar uma trabalhada. Só que eu não consigo acessar por posição. Bem, por posição direta eu não consigo acessar. Mas eu tenho um get, então eu posso apagar isso tudo. Apaguei. A gente vai montar a saída. O tamanho existe. Isso daqui não existe mais. Então, isso tudo daqui eu vou apagar porque não tem como eu saber a quantidade que tem lá dentro do array list. Eu só vou ter o tamanho. Descrição, ok, posição atual, mas ele não vai até o total de alunos, ele vai até o menor que o tamanho, né? Vai menor que o tamanho, vai, é isso mesmo. Eu consigo pegar dessa forma? Não, eu não consigo, mas eu tenho um get, né? Que é o pega, nosso, o pega, e o pega, ele vai passar aqui a posição atual. E ele vai pegar o aluno e vai montar. Estamos usando os métodos que a gente criou, né? Tamanho, pega, tudo. Compilou, joia, funcionou. Será que se eu rodar esse cara daqui do jeito que tá, eu só dei um arquivo salvar como e mudei o nome. Eu vou compilar. Compilou. Vou rodar. E ele funciona. E olha lá que legal, ele funciona. E sabe o que é interessante? A gente criou uma camada de abstração. Você percebeu que não importa. Desculpa, né? Eu tenho que colocar curso array list. Ô, bicho burro. Desculpa. Desculpa. Curso array list. Tem que criar um novo curso aqui. Isso. Curso array list. Compila. Agora a gente criou. Vamos ver se funciona, né? Compilou. Vamos rodar. Continua funcionando. É lindo. Olha lá, cara, continua funcionando. Tudo igual, ó. Que legal, cara. Funcionou tudo igual. Show de bola. A gente criou uma camada de abstração. Não importa, então, se eu vou utilizar o array list como um atributo e eu vou colocar privado. Na verdade, aqui a gente está fazendo as validações. Você viu que eu não validei nada, né? Eu só estou utilizando aqui. Um teste bacana que vocês poderiam fazer seria, por exemplo, vir aqui no nosso usa e tentar remover uma posição 0 com o nosso array list vazio. Vir aqui e tentar acessar uma posição, né? Remover de uma posição que não exista, adicionar em uma posição que não exista, tentar fazer isso daí. E aí você vê as mensagens de erro que surgem. Vou fazer um pequeno teste. Será que esse cara daqui, se ele funciona, né? Vou testar isso aqui. Estou tentando remover o elemento da posição 0. Compilei meu programa, rodei, e olha só, ele dá uma exception. O nosso dava exception. Aqui a gente também tem. Deixa eu ver aqui. Compila de novo.
Roda. Olha lá, ele está aqui nulo. E aí, ele tem lá, ó, index out of bounds. Ele tem lá, index out of bounds. Deixa eu aumentar para a gente ver. Index out of bounds exception. Eu estou tentando acessar o índice 0, mas atualmente o tamanho da minha lista é 0. Se é 0, eu não tenho nenhum. Se eu não tenho nenhum, eu não tenho quem está no índice 0. Cara, que legal! Ele mostra para a gente, então, todo o contexto do funcionamento, né? Ele mostra que, obviamente, tem algumas classes intermediárias, mas olha lá, a gente chamou o remove da posição, chamou o arraylist.remove, e aí o arraylist.remove, na linha 536 dele, lançou uma exceção, que é justamente que ele tem o objects.checkIndex, e ele disse lá que tem um problema nesse index daqui, e aí ele vai estourar dizendo que o índice está fora dos limites de acesso, né? Entendeu a brincadeira? Vou voltar aqui só para aqueles que forem pegar o arquivo fonte poderem compilar e executar do jeito que está. Mas testem, verifiquem. Vai ser bem legal esse teste daí. Verifica isso daí. Você vai notar o funcionamento. Eu acho que ficou bem legal a nossa montagem. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, eu acho que eu já, né, a gente já brincou com tudo. A gente criou aqui uma camada de abstração para um array list, né? A gente deu um nome mais amigável para o alunos.add direto, né? Então eu posso usar isso ou posso usar o meu método. Então, se você quiser criar uma camada de abstração para um array list, para você não precisar ter, por exemplo, o nome do curso ponto alunos ponto add, você ter lá um adiciona aluno direto, você pode. É simplesmente colocar ele como privado. Se não, você deixa ele como visibilidade mais aberta, e aí você pode acessar diretamente esse atributo, e aí você pode usar direto acessando. Eu gosto muito de criar um nome mais amigável, porque eu acredito que, que o nome mais amigável faça mais sentido, né? Eu preciso saber que curso.alunos.add, não, cursos.adiciona aluno, né? Ou add aluno. É bacana, fica interessante para a gente, né? Facilita. Oh, perdão. É isso daí, pessoal. A gente conseguiu criar uma camada de abstração, a gente viu como que funciona o ArrayList, a gente manipulou o ArrayList e, tem uma coisa legal, uma última coisinha antes da gente ir embora. Última coisa. Quando a gente declara alguma coisa assim, tipo ArrayList, se você não declarar, por exemplo, um desses tipos daqui, por exemplo, eu vou tirar esse cara, compila para ver. Ele dá erro. Aí você fala, tá ok. E se eu tirar esse cara daqui e compilar? Ele não dá erro. Então, para ficar mais fácil a montagem do ArrayList, você pode não replicar o tipo aqui, mas fica subentendido já porque ocorre o cast para isso daqui, tá joia? Então não tem problema. Uma outra coisa que a gente vai ver é que existe uma superclasse que contém o ArrayList, que é a classe list, que transforma isso aqui em algo mais genérico. Uma boa prática é declarar uma lista. Se você fizer essa declaração de lista do tipo aluno, igual ao novo ArrayList, abre e fecha, lá, o menor, maior, abre e fecha parênteses, né? Você compilar, isso aqui dá erro, porque precisa importar, né? Então você faça aqui o import de um list, que também fica dentro do Java útil. Se você fizer isso daqui, fica mais bonitinho. A explicação do porquê disso daqui é bem simples. Quando eu declaro do tipo mais genérico, de um tipo superior, e eu instancio de um tipo mais específico, isso daqui é polimorfismo. Então, quando a gente faz o polimorfismo aqui, quer dizer então que a minha lista é do tipo list, tipo genérico. Se a gente olhar a nossa lista, e olha lá, a list, né? Ela não é uma classe, ela é uma interface.
uma interface, ela não gera objetos. Ela é simplesmente um contrato de funcionamento. Ela é um conjunto de especificações técnicas. Interface não gera objetos. Tanto é que eu não posso fazer um list aqui que não vai funcionar. Então, se eu fizer aqui um list, compilar, esse cara me gera um erro. Por quê? Porque list é uma classe abstrata, é uma interface, não pode ser instanciada. Logo, eu não consigo instanciar uma list, mas eu consigo instanciar uma filha dela. Quem implementa a list? A ArrayList implementa a list. Logo, eu tenho lá essa possibilidade. A vantagem é que a gente vai estudar outros tipos de listas. Então, por exemplo, uma lista ligada, e aí a gente pode declarar algo como list, implementar como ArrayList. Ah, quero mudar, vou implementar como linked list. Beleza, implemento como linked list. Ah, quero implementar como outra lista qualquer que implementa a list. Beleza, vou nova outra lista qualquer que implementa a lista aqui como classe e aí funciona. Essa é a dica que fica então. Uma boa prática é colocar então, usando a técnica do polimorfismo, o tipo mais primitivo. A declaração do tipo você só precisa fazer aqui desse lado, do outro lado não precisa fazer, que ocorre um cache para isso daqui já, então ele já faz a conversão e está tudo certo. Era isso daí. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que vocês sejam muito felizes utilizando isso e curtam essa brincadeira. Faça algumas experimentações tentando gerar exceções para a gente ver o que vai rolar. Aquele abraço, pessoal. Tudo de bom.